Irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Hoje nós vamos tratar dessa história. Nós vamos lidar com todo o capítulo, que abrange dos versículos 1 ao versículo 13. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Essa é uma história que relata uma amizade muito profunda, uma amizade verdadeira, e os reflexos, os frutos dessa amizade naquele tempo para as pessoas que estavam à volta. 2 Samuel, capítulo 9, nós leremos os versículos 1 ao versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Ziba respondeu: ele está lá na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo. Dá graça e iluminação, Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender e aplicar as verdades contidas na tua palavra. No nome de Jesus. Amém. O historiador Stephen Ambrose apresentou a milhões de leitores a importância da amizade em tempos de guerra com seu livro Band of Brothers, Companhia de Heróis, que foi base também para aquela minissérie famosa da HBO. A obra relata a história de homens da Easy Company, que foram paraquedistas do Exército dos Estados Unidos, desde o seu treinamento inicial, em 1942, até o final da Segunda Guerra Mundial. Stephen escreveu o seguinte: dentro da Easy Company, aqueles homens fizeram os melhores amigos que já tiveram ou viriam a ter. Eles estavam preparados para morrer uns pelos outros.
E mais importante, eles estavam preparados para matar uns pelos outros. Muitas amizades ilustres, irmãos, surgiram em contexto de guerra. E uma das que nós mais conhecemos e que nós mais colhemos os frutos é a amizade de Tolkien e C.S. Lewis. Ambos foram soldados da Primeira Guerra Mundial e a amizade deles tem esse contexto como pano de fundo. E um ponto importante é que estes homens eles colocaram dentro de suas histórias o valor e o poder da verdadeira amizade. Eles fizeram da amizade um dos seus principais temas. Se você olha para as Crônicas de Nárnia, por exemplo, você vai ver incríveis exemplos de amizade, através dos próprios personagens, Dígore, Dio, Shasta e Aravis, Rip-Chip, Eustáquio e o próprio Aslan, que é o personagem, digamos, principal da história. No Senhor dos Anéis de Tolkien, nós também vemos refletida a amizade fiel. A minha cena preferida, e que ilustra bem isso, é aquele momento em que Frodo e Sam estão quase chegando à Montanha da Perdição. Eles estão prestes a alcançar o objetivo, a destruir o Anel do Poder, mas eles estão praticamente sem forças para prosseguir. Frodo, que é o portador do anel, enfraquecido pelo grande fardo de carregá-lo, não consegue mais ficar de pé e ele começa a rastejar. Eu não sei de onde Sam tira forças, mas a cena é descrita nos livros da seguinte forma: Sam olhou para ele e chorou em seu coração, mas nenhuma lágrima caiu de seus olhos secos e ardidos. Eu disse que o carregaria, mesmo que isso quebrasse a minha coluna, murmurou ele. E é isso que eu vou fazer. Venha, Senhor Frodo, gritou Sam. Eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso carregar você. Então suba. Vamos, querido Senhor Frodo. Sam lhe dará uma carona. Basta me dizer para onde ir e eu irei. Isso é lealdade até os ossos, irmãos. Isso é verdadeira amizade. E o nosso texto de hoje tem muito a dizer sobre esse assunto. Nós vamos mergulhar nesse tema na pregação de hoje. Essas histórias só são aperitivos para aquilo que a gente vai ver. Através dessa história, então, de 2 Samuel 9, nós vamos aprender que não existe melhor coisa que ser amigo do ungido do Senhor. Não existe melhor coisa do que ser amigo do ungido do Senhor. Essa é a pregação de hoje. Se você guardar alguma coisa, guarde isso. O título da mensagem é A Amizade de Milhões. Recentemente, o meme de milhões se popularizou aí na internet e ele é usado para descrever algo que é muito bom. De milhões está em contraste com de centavos, que obviamente descreve algo muito ruim. Eu achei que esse seria um bom título para a mensagem de hoje, por isso que eu usei. Amizade de milhões. Não existe melhor coisa que ser amigo do ungido do Senhor. Mas antes da gente entrar, propriamente dito, nessa passagem, mergulhar a fundo sobre esses versos, eu preciso só te contextualizar para ver onde você está pisando nesse enredo aqui, nessa história. Olha, nós estamos no cenário de 2 Samuel, e este livro ele retrata o estabelecimento de Davi como um rei teocrático. Enfim, o trono de Davi foi estabelecido em todo Israel. E é o livro de 2 Samuel que vai narrar essa história. Mas você precisa se lembrar também que a história de Davi ela não começa aqui em 2 Samuel, mas ela começa em 1 Samuel, quando é o próprio profeta Samuel que unge Davi como rei de Israel após a reprovação de Saul por Deus. Davi, que é um mero pastor de ovelhas, ele vai amadurecendo e ele passa a viver eventos grandiosos diante do Senhor, diante da nação. Nós sabemos lá daquele episódio com Golias, você precisa se lembrar disso, e que depois desse acontecimento, Davi vai se tornando cada vez mais famoso, mais experiente como guerreiro. Logo depois desses eventos, nós vemos a confusão de Davi com Saul, ou melhor, de Saul com Davi, e de que diversas vezes o rei Saul procurou matá-lo para pôr fim à sucessão do trono. É nesse meio tempo que Davi vive como fugitivo, ele enfrenta diversos perigos, e até chegar um momento em que ele deveria reinar de fato em Israel. E é aqui em 2 Samuel, como eu disse, que essa história é tratada. O contexto imediato desse livro nos mostra lá no início
lá no início, no capítulo 1, que quando Davi recebe a notícia da morte de Saul e Jonatas, ele se entristece profundamente. Depois narra como estes acontecimentos foi acarretando para que Davi fosse aclamado rei de Judá. Mostra a morte do último filho de Saul, Isbosete, e como esse acontecimento também gerou para que o rei Davi reinasse em todo o território de Israel, em todas as tribos de Israel. Nós vemos descrito a conquista de Sião por Davi e o momento que o rei traz a Arca da Aliança para Jerusalém. O capítulo 7 desse livro merece uma atenção especial e revela a aliança que o próprio Deus, o Senhor, faz com Davi. Nós vemos que o Senhor disse que estabeleceria para sempre o trono do seu reino. No verso 16 do capítulo 7, Deus fala o seguinte a Davi: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Davi tem essa promessa do próprio Deus. As mais diversas vitórias militares também é colocada aqui, até mesmo a lista dos principais homens de Davi, dos principais oficiais, é descrita antes de chegar aqui no capítulo 9. Então, esse é o contexto, bem resumido, do que se passou antes, até este evento aqui, que envolve Davi, Jonatas, Mefibosete, Ziba, que envolve a amizade verdadeira. E é através dessa história que nós vamos ver que não existe melhor coisa que ser amigo do ungido do Senhor. E nós vamos fazer isso em duas partes. A primeira parte diz o seguinte: o ungido do Senhor cumpre as suas promessas. Anotou? O ungido do Senhor cumpre as suas promessas. E nós vamos ver isso através dos versos 1 a 3. Vamos ler mais uma vez. Acompanha aí, diz o seguinte: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use da bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou a ele: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Note, Davi recebeu de Deus descanso dos seus inimigos. Ele estava descansando das suas campanhas militares, porque a maioria dos seus adversários que estavam no seu caminho e impediam que ele fosse até o trono não existiam mais. Davi testemunhou a derrota de todos eles. Davi testemunhou a consolidação do seu reino, o estabelecimento do seu império. Então, por que Davi se dá o trabalho de perguntar sobre possíveis sobreviventes da casa de Saul? Essa é a pergunta inicial que gera em nossa mente. Para que Davi está perguntando se existe mais alguém da casa de Saul? Davi, você já é rei, governa em paz aí, não tem mais ninguém para te atrapalhar, fica tranquilo no seu reino. Por que Davi busca vestígios daquela triste família? O que o moveu? O texto mesmo responde essa pergunta e diz que Davi ele quer encontrar alguém para que use de bondade para com essa pessoa. E tudo isso se dá por causa de Jonatas, ou como algumas traduções dizem, por amor de Jonatas. O rei estava preocupado em manter sua palavra a Jonatas, mas havia mais do que isso. Perceba que o que é descrito no versículo 1 como bondade por causa de Jonatas, ou por amor a Jonatas, é também bondade de Deus no versículo 3. Davi está relacionando a bondade que ele quer exercer por amor a um amigo, a bondade que expressa e reflete o próprio caráter do Senhor. É por isso que a ação de Davi aqui é muito mais do que cumprir uma promessa, mas ela também é ilustração da graça de Deus. O que Davi está fazendo aqui, irmãos, é essa ilustração da graça e da bondade de Deus na vida de uma pessoa.
Nesse momento eu preciso dar uma pausa aqui no texto e eu preciso voltar com você a alguns capítulos para que a gente consiga responder a seguinte pergunta: o que significa esse por amor a Jonatas? Ou por causa de Jonatas? Quem é esse tal de Jonatas? E o que Davi tinha com esse cara? E para isso eu vou pegar a sua mão e eu vou te levar a observar comigo 3 cenas. 3 cenas que você vai conseguir entender melhor o peso dessa narrativa. A primeira cena, ela está lá em 1 Samuel, capítulo 18, versos 1 a 4. Essa narrativa acontece logo depois daquela luta, daquele duelo com Golias, e é o texto que descreve o início de uma amizade profunda entre Davi e entre Jonatas. Diz assim: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Esse é o primeiro relato onde vemos descrito um amor de Davi e Jonatas, uma amizade que começa a ser selada e aprofundada. Agora, atente para o fato de que Jonatas é um príncipe. Ele é filho de Saul, que é rei de Israel. Provavelmente ele teria acalentado a expectativa em seu coração de que sucederia seu pai como rei. Mas aqui, o fato de Jonatas transferir a sua capa, a sua armadura, as suas armas a Davi, bem como selar uma grande amizade com Davi, não apenas significa uma grande lealdade por parte dele, mas significa também, mesmo nessa fase inicial, que Jonatas já reconhecia que Davi era a escolha de Deus para ser o próximo rei. Ele não liga se o herdeiro do trono natural era ele. Ele é amigo de Davi, ele sela uma amizade com Davi e ele reconhece que Davi é a escolha do Senhor. Essa é a primeira cena. A segunda cena que eu quero levar você a perceber comigo está lá em 1 Samuel 20. Aqui nós somos levados a conhecer um pouco mais dessa grande amizade. E nessa situação, em 1 Samuel 20, Davi está muito desconfiado das motivações de Saul com relação a ele. Porque Davi tinha certeza de que Saul quer matá-lo. Ele então vai e conta isso a Jonatas, e os dois armam meio que uma situação, sabe? Uma estratagema ali para testar o coração do rei com relação a Davi. Mas Jonatas também jura a Davi que o protegerá contra a ira de seu pai, se ele intentar fazer qualquer coisa contra ele. Nesse momento, eles também entram em um acordo, uma aliança, e vemos até que ponto a amizade deles estava comprometida. Diz assim, 1 Samuel 20, 14 e 17. É Jonatas quem está dizendo: se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor para que eu não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim, fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez Davi jurar de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. O pacto entre Davi e Jonatas, a aliança que eles estavam construindo, mostra a profundidade do amor que um tinha pelo outro e mostra também até que ponto eles estavam dispostos a perpetuar os frutos dessa amizade. Olha, não é uma amizade que só está envolvida entre a vida de Davi e de Jonatas, não, envolve todos os descendentes. Envolve toda a casa de um, como também do outro. Eles estavam comprometidos um com o outro, e isso se perpetua também para aqueles que vêm depois deles. A terceira e última cena, irmãos, é o momento em que Davi recebe a notícia da morte do seu amado amigo e também recebe a notícia da morte de Saul. Ele compõe um hino de lamento após essa trágica notícia. E o que se vê lá em 2 Samuel 1:26 é uma declaração do amigo Davi
ao amigo Jonatas, que diz o seguinte: estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor das mulheres. Davi declara isso e ordena que todo Israel cante este hino. E no final do hino nós vemos essa descrição. Olha, eu preciso fazer uma observação importante aqui, porque eu já vi esse texto sendo deturpado na mão de muita gente. E você precisa saber que a intenção de Davi aqui, com essa declaração, é ressaltar a impressionante abnegação do amor de Jonatas para com ele. Ele nos ensina que o amor que envolve lealdade, compromisso e sacrifício, seja até mesmo entre amigos, é, no final das contas, muito mais profundo do que uma atração sexual entre um homem e uma mulher. Um amor que envolve lealdade, compromisso e sacrifício é algo muito maior do que você ser atraído fisicamente por uma mulher. É isso que Davi está dizendo aqui. As interpretações que sugerem um tom homossexual nas palavras de Davi não são apoiadas pelo texto e não são apoiadas em nenhum lugar no contexto bíblico. Todos sabiam que Jonatas era herdeiro do trono, mas ele não se apega a esses direitos. Ele renuncia tudo em favor de Davi e ainda o encoraja, protege ao longo dos anos. Davi nunca tinha experimentado um amor como esse. Um amor que renuncia, um amor que se sacrifica, um amor que protege, um amor que é leal. E Davi declara isso no seu hino de lamento. Esse é o significado dessas palavras. Não deixe com que a cultura, meus irmãos, deturpar a nossa volta, deturpe a nossa forma também de enxergar a Bíblia. Não é difícil perceber que o conceito de amizade hoje ele está empobrecido. Eu quero citar especialmente a amizade entre homens. A cosmovisão que reina à nossa volta tem diluído as coisas, tem diluído a amizade masculina, tem incentivado associações eróticas entre os homens. Mas a história me diz que não foi sempre assim, e principalmente a Bíblia nos ensina que não foi sempre assim, que as coisas não são assim. Existe amizade verdadeira sim, existe irmandade leal, e isso pode ser tido como uma bênção, como um relacionamento que glorifica a Deus. Essa é a relação de Davi e Jonatas. E eles fazem tudo isso em nome do Senhor, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Depois de observar essas três cenas, a gente volta para o texto de 2 Samuel 9, e agora eu acredito que você consegue perceber um pouco mais do peso que esse texto carrega. O ungido do Senhor está cumprindo as suas promessas aqui. Ele está se lembrando do pacto com o seu grande amigo, ele está buscando expressar a bondade de Deus, a qual ele se comprometeu tempos atrás. Davi, então, como a ilustração da graça de Deus, busca o descendente de Jonatas para demonstrar generosidade e favor. Entenda, não é Mefibosete que vai até Davi, é Davi que busca Mefibosete. Ele não procura o rei, mas é Davi quem o procura. Davi quis demonstrar graça, foi ele que fez isso de forma intencional. Ele não precisava fazer isso com a casa de Saul, mas ele se comprometeu com o seu amigo amado Jonatas. Ele disse que usaria de bondade, e ele vai usar de bondade. Ele cumpre a sua palavra. A iniciativa do rei Davi é livre e foi tomada livremente. Davi foi, por assim dizer, ao encontro daquele que não o buscava, e é disso que se trata a graça. É estender a mão para abençoar até mesmo a casa do seu adversário. Lembra, Mefibosete é neto de Saul. Saul queria ver Davi morto. Sem que o rei fosse solicitado, sem que Mefibosete merecesse, Davi estende a mão. Essa é a qualidade da misericórdia descrita nessa história. Davi é um servo de Yahvé, ele teme ao Senhor. E o Senhor da aliança ensina Davi como se deve proceder diante das suas promessas, diante das suas palavras. Através dessa história, nós somos lembrados e também temos uma imagem viva de como o Senhor age também através das nossas próprias histórias.
É difícil você olhar para esse texto, você olhar para essa atitude e não enxergar lampejos de Cristo e de sua aliança da graça. Pois Cristo também vai ao encontro daqueles que não o buscavam e cumpre as promessas ao seu povo. Quando nós recordamos a aliança pelo sangue de Jesus, nós vemos que do início ao fim ela está encharcada pela graça. É Deus quem sempre dá o primeiro passo, é Deus que vai em busca. E se Ele não fizesse isso, nós ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. É Jesus quem nos encontra e quem nos concede os benefícios da sua aliança. Deus não devia nada a você, Deus não devia nada a mim. Mas seja agradecido pelo fato de que Jesus vem para salvar pecadores como nós. Essa história oferece uma imagem viva, uma ilustração da graça. E nós podemos relembrar das nossas próprias histórias e de como o Senhor age através de você, meu irmão. Eu queria destacar duas aplicações, logo aqui nessa primeira parte do sermão. A primeira diz que você e eu, nós, somos responsáveis por tudo o que fizemos no passado e por todas as nossas promessas do futuro. Olha, todos os seus compromissos, todos os seus votos, todos os seus negócios, toda a sua palavra, tudo deve ser visto como uma questão primeira de fidelidade ao Senhor. Se você teme ao Senhor, você está diante da face dEle, você vive a sua vida diante da face dEle. Portanto, as suas promessas diante das pessoas não devem ser consideradas com menos seriedade do que se tivessem sido feitas ao próprio Deus. A bondade de Davi por amor a Jonatas também é bondade de Deus, à medida que reflete a fidelidade e obediência de Davi ao Senhor. Temos essa responsabilidade e em nossas amizades estamos diante da face de Deus. Nós somos responsáveis por todas elas. Uma segunda aplicação que eu já queria apontar é que você precisa estar pronto para ser ilustração da graça de Deus na vida das pessoas. Olha, irmão, eu falo isso no sentido de que se você quer ajudar alguém, se você quer ser amigo de um vizinho, de um irmão da igreja, de um colega do trabalho, se você quer resolver alguma mágoa, se você quer que alguém ouça o evangelho, você tem que estar pronto a tomar a iniciativa. É você quem tem que ir lá. Não fique aí de braços cruzados esperando a pessoa chegar até você. É você quem vai, é você quem busca. É você quem tem que ir lá intencionalmente. Sabe por quê? Porque a graça de Deus que nos buscou do fundo do poço te ensina isso. A graça de Deus que salvou, que regenerou o seu coração, se você é um filho dele, te ensina isso. Não tem como você fugir. Você precisa estar pronto para ser ilustração da graça de Deus na vida das pessoas. Essa foi a nossa primeira parte, irmãos. O ungido do Senhor cumpre as suas promessas. Ele está tomando a iniciativa aqui. Ele está buscando, ele procura. Tem alguém aí para que eu possa usar de bondade por amor ao meu amigo Jonatas? Na segunda parte, nós vamos olhar o desenrolar dessa história. Será que alguém vai aparecer? Através dos versos 4 ao verso 13, nós vamos ver que a amizade com o ungido do Senhor nos leva à comunhão na mesa do rei. Esse é o nosso segundo ponto. O primeiro é que o ungido do Senhor cumpre as suas promessas, e o segundo é que a amizade com o ungido do Senhor, nos leva à comunhão na mesa do rei. Olha de novo os versos 4 ao verso 13. Depois de Davi procurar Ziba e perguntar se existia algum descendente, o verso 4 diz o seguinte, Davi perguntando, e onde ele está? Ziba respondeu, ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete? E ele respondeu, aqui estou às suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo,
porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele e colherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei, meu senhor, ordena a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa do rei como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Olha, irmão, Mefibosete ele não tem um quadro muito bom nas Escrituras. O quadro dele é triste nas Escrituras, mas ele parece ser um homem de coração humilde, de espírito gracioso. O nome Mefibosete parece significar algo que denota vergonha, algo vergonhoso. E até o nome da cidade que ele estava, Lodebar, parece ecoar o teor geral do que se passava com ele. Lodebar significa literalmente sem pasto, ou sem pastagem. Mefibosete estava lá, sem pasto. Ele não é ninguém, está lá em Lodebar. Amós se referiu a essa cidade, lá na sua profecia, de modo depreciativo e talvez signifique algo não muito bom morar em Lodebar. Mefibosete também era aleijado de ambos os pés, como o texto mesmo descreve, ficando nessa condição por um acidente em sua infância. Logo quando ele era muito novinho, ele sofreu um acidente e ele ficou deficiente de ambos os pés. Ele vivia de favor, ele não tinha boa condição física, ele estava desprezado em uma cidade por aí. Essa era a condição de Mefibosete, filho de Saul, filho de Jonatas. É este Mefibosete, é esse rapaz que Davi manda trazer à sua presença. É interessante você notar que logo quando Mefibosete chega na presença de Davi, ele diz o seguinte: não temas, não fique com medo. Você tem que considerar algo muito importante aqui. Nas monarquias orientais era um costume da nova família real, ao assumir o poder, matar todos os membros da família antecedente. Você vai ver esse tipo de situação acontecendo lá em 1 Reis, capítulo 15, 16, 2 Reis, capítulo 10. A fim de consolidar o seu reino e não sofrer com interferências de adversários, um rei podia acabar com todos os membros da família real anterior. Isso facilitaria muito o seu governo. Mefibosete sabe disso. Ele estava lá em Lodebar, quietinho. Ele é um desprezado, ele não está mexendo com ninguém. Na sua cabeça, pode estar passando a seguinte ideia: por que o rei quer falar com alguém como eu? Por que alguém como eu está sendo trazido à presença do rei? Só pode ter uma resposta: ele vai me matar. Mefibosete, então, prostra-se diante de Davi, diante do rei, brutal e poderoso guerreiro, que havia sujeitado a nação de Israel. E ali estava ele, Mefibosete, como um cão morto, diante de Davi, chamando-se escravo do rei, com os pensamentos: de hoje eu não passo. Minha vida acabou aqui. O clima de tensão dessa cena é digno de atenção. Será que ele vai acabar comigo? Pensa o pobre coitado do Mefibosete, ele vai me matar. Ninguém nunca quis saber de mim, por que o rei queria saber agora? Mas se você estivesse ali, você ia falar assim: calma, Mefibosete. Eu sei o final da história, calma.
Você está diante do ungido do Senhor, seus temores são infundados. Calma, Mefibosete, ouça o que o rei tem a dizer a você. Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Como é que é? Ele levanta o olho assim, imagino eu, o quê? Você consegue imaginar o rosto desse rapaz nesse momento? Depois dessa declaração? Imagina aí surpresa, perplexidade, alegria, vontade de chorar, gratidão, tudo misturado. Meu pai foi amigo do rei. E o rei cumpre as suas promessas, eu serei beneficiado por isso. Irmãos, que reviravolta. Davi havia jurado que nunca se esqueceria da amizade que o unia a Jonatas, que trataria bondosamente os seus descendentes. A generosidade de Davi não demonstra apenas o seu caráter, mas mostra também a sua segurança no Senhor. Ele sentia que não precisava temer nada que viesse da casa de Saul, porque quem assegurou o seu trono foi o Rei Todo-Poderoso. Foi o Senhor, o Deus da aliança. Então ele pode sim demonstrar bondade para com Mefibosete, que é neto de Saul. Davi não tem medo de devolver todas as terras que pertenceu a Saul para Mefibosete, e ele ainda faz mais. Ele encarrega Ziba de ser mordomo geral. Os filhos de Ziba, as filhas, os servos, a quantidade de pessoas dispostas para o serviço aqui provavelmente demonstra a quantidade, o tamanho das terras que Davi doou a Mefibosete. E ali está ele, o filho de Jonatas, perplexo, porém restituído com todas as terras da sua família e mais com uma honraria suprema de comer sempre na mesa do rei. Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Essa é a reação de Mefibosete a tudo que ele ouve, a tudo que ele vê. O amor de Davi e Jonatas, ele atinge um outro patamar ao vermos Mefibosete como alvo da avassaladora graça e generosidade de Deus. Da avassaladora graça e generosidade que o rei Davi demonstra com ele. Que história, irmãos. Que história. Se você olhar mais atentamente, é impossível aprender essa história, a história de Mefibosete, Davi e Jonatas, e não se ver, pelo menos um pouquinho assim, refletido e cativado por ela. Quem somos nós, irmãos, senão aqueles desprezados e enfermos espiritualmente, aguardando com grande expectativa o favor do rei? Quem somos nós, senão rebeldes, que não mereciam nada, senão a justa ira de Deus, mas que por causa de Jesus temos comunhão com o Pai? Quem somos nós, senão vermes espiritualmente, cães mortos, inúteis, mas que pela graça e pelo sangue de Cristo fomos feitos filhos e temos comunhão em sua mesa? Quem é você, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte? Quem é você e como essa história te relembra da grande história do Evangelho? É impossível você olhar para essa história e não se ver refletido pelo menos um pouquinho, e não se ver cativado pelo menos um pouco para aquilo que está acontecendo aqui em 2 Samuel 9. A bondade de Davi em tudo que vimos é uma expressão extraordinária da graça e da beleza em relação da sua amizade com Jonatas. Davi é um bom amigo, Davi é um ótimo amigo. Mas você também precisa se lembrar que o tema central do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Ele mesmo disse isso. O Antigo Testamento está repleto de apontamentos, de sombra, de tipos, de lampejos do rei soberano que estaria por vir. Então pense, se Davi, que é um homem como eu e você,
é um bom amigo e faz toda essa ilustração da graça muito bem, o que diremos de Jesus? Olhe, Jesus é o verdadeiro herdeiro do trono de Davi. A carreira de Davi antecipa a pessoa e a obra de Cristo. Ela lança luz sobre aquilo que estaria por vir. Só que Cristo faz muito mais do que Davi fez. Davi serve apenas como uma sombra, diante de todas as coisas que o Filho de Deus faz por seu povo. Porque é Jesus quem faz o que Davi não pode fazer. É Jesus quem morre pelos seus inimigos para os tornar amigos. É Jesus quem graciosamente dá a sua vida por um povo rebelde e corrupto, mas que pelo seu sangue é feito justo, santo, amigo de Deus. Só Jesus pode fazer isso. Davi não tem condição de fazer isso. É por isso que Jesus é muito maior do que Davi. É por isso que você tem que olhar para Jesus. É ser inspirado pela obra dele, pela vida dele. É encontrar forças em Cristo. Como diz o nosso pastor, o pastor Maurício, é porque Jesus Cristo foi a cruz que nós vamos à mesa. Se Davi é um amigo fiel e exemplar, irmão, o que diremos de Jesus, que é o nosso amigo verdadeiro, que derramou sangue para ter gente imunda e pecadora como seus filhos, como seus amigos. Para Jesus que você tem que olhar. É nele que você encontrará força para ser o amigo que você precisa ser, para ser um amigo fiel. A amizade de Davi e Jonatas e tudo que ela gerou é um mero lampejo do amigo verdadeiro e supremo que é Cristo. É porque Jesus cumpre as suas promessas, que nós podemos ter confiança nessa amizade. É porque o ungido do Senhor, que é Jesus, ensanguentou o madeiro em nosso lugar, que nós podemos confiar nele como um amigo. É porque a amizade com Cristo nos tira de debaixo da ira de Deus e nos leva a uma mesa de comunhão com o Senhor. É por isso que nós podemos crer nesse amigo, porque Ele é por nós, porque Ele age em nosso favor. Cristo é o nosso verdadeiro amigo. Você não pode perder isso de vista e, ao mesmo tempo, encontre conforto nessa verdade. O filho de Davi, Jesus, é o grande e verdadeiro amigo. Em Mateus 11:19, Jesus é chamado de amigo de pecadores. Embora as multidões lhe chamem de amigo de pecadores, como se fosse uma acusação, este rótulo é um grande conforto para aqueles que sabem ser pecadores. Que Jesus seja amigo de pecadores só é uma ofensa para aqueles que não se sentem nessa categoria. Amigo de pecadores significa que eu e você, nós podemos chegar bem pertinho de Jesus e nos relacionar com Ele. E Jesus não é uma ideia abstrata de amizade, irmãos. Ele é um amigo de verdade que está ao nosso lado. Existe conforto nisso. Existe encorajamento em saber que Ele é amigo de pecadores. As belas amizades dessa vida são maravilhosas expressões da graça de Deus e da bondade em um mundo marcado pelo pecado. A amizade em tempos de guerra, como a dos soldados da Easy Company, ou como a de C.S. Lewis e Tolkien. A amizade como a de Davi e Jonatas. A amizade como a de Frodo e Sam. Ou amizades que você, meu irmão, você, ouvinte, já tem experimentado na sua vida. Todas as amizades são valiosas. Todas as verdadeiras amizades são valiosas. São dádivas de Deus para nós. A amizade é uma daquelas coisas que dá valor à sobrevivência. Mas saiba também, irmão, que todos os graus e espécies de amizade se encontram em Cristo. Toda amizade verdadeira reflete e encontra sua realização suprema no amigo verdadeiro que é Jesus. Nosso anseio por alguém que nunca nos abandone se realiza em Cristo. Pela amizade com o ungido do Senhor, nós somos convidados à mesa do Rei. Esse foi o nosso segundo ponto.
Eu quero apontar mais 2 aplicações que se seguem aqui. A primeira é que você é chamado a ser um amigo leal, fiel, verdadeiro, tendo sempre como padrão Jesus, que é o nosso amigo supremo. Olhe, não é Davi o seu padrão superior, não é Jonatas o seu padrão superior, não é Mefibosete, nem qualquer outro grande homem de Deus, mas o seu padrão máximo é Cristo. Você é chamado a ser um amigo como Jesus é. Então olhe para Ele. De igual modo, você também deve escolher bem os seus amigos, porque ser amigo das pessoas certas vai ser uma grande bênção na sua vida, irmão. Porém, ser amigo das pessoas erradas vai ser um grande desastre, uma grande maldição para você. Olhe para Jesus e seja um amigo como Ele é. E também escolha bem as suas amizades, levando em consideração aquilo que o Senhor diz em sua palavra. A segunda e última é que não importa quem você foi. Preste atenção, não importa quem você foi. Nem o que você já fez ou o que você já sofreu. Em Jesus você tem um amigo que nunca te desamparará. Ele está disposto a limpar você, Ele está disposto a transformar o seu coração, a te fazer um filho pelo seu sangue. Não existe melhor amigo do que Ele. Jesus é um amigo que nunca regala os olhos para você quando você lhe conta algo desastroso. Nem mesmo quando você revela o pior que há em ti. Mesmo que você mostre toda a feiura do seu coração, saiba o que Ele faz. É tomar sobre si toda a sujeira. É morrer numa cruz com o fardo. Para que você seja limpo diante dEle. Para que você seja um amigo do Rei. Jesus também chama e recebe a sua presença cegos, aleijados e desprezados. Se você é um filho dele, venha até Jesus. Se você ainda não é um filho dele, venha até Jesus. Só nele você vai encontrar o maior consolo e a maior amizade que você pode imaginar. Diante de tudo isso, eu quero que você pare um pouco e pense: quem são seus amigos mais próximos? Com que frequência você tem os visto? Se você tira um tempo para se relacionar de modo saudável com seus amigos? Se você tem, ou se você é, um amigo que prega o Evangelho, que relembra da verdade, do consolo que há no Evangelho para seus amigos? Se você tem ou é um amigo que confronta os pecados dos seus amigos, que os instrui biblicamente, que os ama biblicamente? Se você tem ou se você é um amigo que alerta quando a pessoa está sendo tola? Você tem um amigo que te alerta quando você está sendo um tolo? Você é um amigo que alerta os seus amigos quando eles estão sendo tolos? Quando eles estão se afastando do caminho do Senhor, você ora constantemente pelos seus amigos? Pare e pense nisso. Pare e pense nisso, irmãos. Mas eu também quero te dizer que você não precisa desanimar quando você falhar na missão de ser um amigo melhor. E também você não precisa desanimar quando você for desamparado ou ficar desiludido com os amigos desse mundo. Porque em Jesus você pode ver e encontrar forças para a verdadeira amizade. Em João 15 nós vemos Jesus declarar o seguinte: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Encontre coragem nessas palavras. Quem sabe o seu coração não aprenda quando você cantar aquelas palavras do hino antigo que diz que é em Jesus amigo temos, mais chegados que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. A parte final diz que, e se nós desfalecemos? Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se esse mundo nos despreza, saiba, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Esta é a verdadeira amizade de milhões, meus irmãos.
Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso verdadeiro amigo. Porque diante de Ti nós temos a capacidade de ser amigos fiéis. Obrigado porque um dia o Senhor deu a vida por pecadores a fim de os tornar amigos. Obrigado porque o Senhor cumpre as Suas promessas e porque o Senhor nos coloca diante da mesa do Rei. Nos ajude na nossa missão de sermos amigos melhores, Pai. Muito obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor derramou sangue para nos salvar. Não existe maior amor do que esse. Nos encoraje, nos dê forças e nos impulsione a vivermos de acordo com essa verdade. Que glória sejam dadas somente a Ti, Senhor. Edifica o Teu povo. No nome de Cristo. Amém.